O universo nos testa com relacionamentos que não duram para nos preparar para a pessoa que está por vir. Carl Jung. Imagine conhecer alguém que entra na sua vida como uma explosão cósmica, intenso, inegável. Você se sente visto, compreendido e profundamente atraído por essa pessoa, como se o universo tivesse conspirado para unir suas almas. E, ainda assim, a conexão não dura, ela se fratura, dói e te deixa questionando por que o universo me enviaria alguém tão poderoso só para tirá-lo de mim. Essa é uma pergunta que assombra a todos nós. A crença comum nos diz que o amor verdadeiro é eterno, que a atração avassaladora é um sinal de que algo é certo. Mas e se a lógica for invertida? E se os relacionamentos que mais nos dilaceram não forem um erro do destino, mas sim uma mensagem intencional, uma tarefa sagrada disfarçada de desgosto? Este vídeo não é mais uma história de amor, é a história da sua sombra, do seu crescimento, da arquitetura invisível da sua psique que molda quem você atrai. Vamos mergulhar fundo na psicologia junguiana e na sabedoria atemporal de místicos e filósofos para desvendar um segredo transformador. As pessoas com quem você não deveria estar podem ser justamente aquelas de que sua alma mais precisa. Você está prestes a descobrir que o universo não é cruel, é intencional. E o que você chama de dor, ele chama de revelação. Fique comigo até o final, porque a última visão pode mudar para sempre a maneira como você vê todos os relacionamentos que já teve. Antes de começarmos, se você se sente atraído por explorar as camadas mais profundas da experiência humana, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Seu engajamento ajuda a alcançar mais buscadores como você. As revelações virão e prometo que elas podem mudar para sempre a maneira como você se vê e aos outros. Vamos começar! Pense em alguém que você amou ou pensou que amava profundamente, mas que simplesmente não deu certo. E se eu te dissesse que você não os conheceu por acaso, que o papel deles em sua vida nunca foi ficar, mas sim despertar? Segundo Carl Jung, cada pessoa que conhecemos é um espelho, mas não um espelho que reflete apenas quem somos no momento, e sim um que nos mostra de forma mais profunda e muitas vezes dolorosa quem ainda não somos conscientes de que somos. Jung chamou isso de sombra, os aspectos inconscientes do eu, que reprimimos, negamos ou simplesmente deixamos de ver. Esses relacionamentos intensos, dolorosos e muitas vezes de curta duração não são acidentes. Eles são ativadores de sombra. Eles agitam algo dentro de nós, seja um desejo reprimido, uma insegurança profunda, uma esperança infantil ou um medo enterrado. Eles iluminam feridas que pensávamos estar curadas ou, o que é mais assustador, aquelas que nunca soubemos que existiam. Você pode se perguntar: por que o universo me enviaria dor disfarçada de amor? Mas talvez não seja dor, talvez seja revelação. Quando você conhece alguém que desperta sua sombra, o que realmente acontece é um confronto com o seu eu interior. As partes de você que foram enterradas pelo condicionamento da infância, por traumas, pelo medo ou mesmo pelas expectativas da sociedade são forçadas a emergir. Você não está apenas se apaixonando por uma pessoa, você está caindo em si mesmo. E as pessoas que iniciam esse processo não foram feitas para serem seu para sempre. Elas são feitas para serem seu espelho. Isso é o que Jung chamou de projeção, quando, inconscientemente, colocamos nosso potencial não vivido, nossos medos ou nossos desejos em outra pessoa. Você não os vê, você se vê, refletido no brilho de suas próprias necessidades não atendidas. Você já se sentiu inexplicavelmente atraído por alguém emocionalmente indisponível ou por uma pessoa que despertou uma parte de você que parecia assustadora e emocionante ao mesmo tempo? Essas pessoas não representam o amor no sentido convencional, elas representam a transformação. O psicólogo junguiano James Hollis afirma que o propósito dos relacionamentos não é a felicidade, mas a transformação. Sob essa luz, o universo não é cruel por enviar alguém que você não pode manter. É intencional.
Ele te envia a pessoa que te abre, não para te quebrar, mas para te revelar. Aquele momento de devastação quando o relacionamento termina não é o fim, é o começo de algo muito mais sagrado, o retorno a si mesmo. Porque, sejamos honestos, há partes de nós que jamais olharíamos a menos que outra pessoa as trouxesse à tona. O atrito, o desgosto, a saudade são cinzéis emocionais que esculpem nosso caráter e nossa alma. Essas pessoas nos forçam a fazer perguntas que evitamos por anos. Por que eu entrego meu poder? Por que anseio pela validação de quem a nega? Por que me sinto indigno quando alguém não me escolhe? Quando você se senta com essas perguntas, não com culpa, mas com curiosidade, você começa a recuperar os pedaços fragmentados da sua psique. Você começa a ver que essa pessoa não te arruinou, ela te revelou. Mas aqui está a chave, só se você estiver disposto a olhar. Muitos de nós falhamos em entender a mensagem porque estamos presos na dor da perda. Nos apegamos à ilusão de que essa pessoa era a única, quando na verdade eles foram o catalisador. Eles foram enviados não para cumprir a fantasia, mas para demoli-la e permitir que algo mais autêntico pudesse emergir. Você consegue ver como isso muda tudo? Você nunca foi punido, você estava sendo iniciado. Agora, quero te perguntar algo que pode ser desconfortável, mas é necessário. Existe alguém no seu passado que te deixou, mas que nunca saiu de sua mente? Não por quem eles eram, mas por causa de quem você era quando estava com eles? Que parte de você eles despertaram? E você a integrou totalmente ou ainda está perseguindo o fantasma de uma lição não aprendida? Que este seja o seu convite para refletir. Se há uma história que você está pronto para liberar ou uma percepção que fez sentido para você, comente abaixo. Seus insights podem iluminar o caminho para outra pessoa nesta jornada. E lembre-se, estamos apenas começando. Na próxima parte, vamos nos aprofundar no porquê dessas conexões muitas vezes se sentirem espirituais e predestinadas, e por que isso nem sempre significa que elas são feitas para durar. Fique comigo, a verdade fica mais profunda. E se os relacionamentos mais intensos da sua vida não forem acidentes, mas tarefas sagradas? Muitas vezes falamos de destino, de almas gêmeas e de tempo divino, mas raramente entendemos o que está por trás desses conceitos. Carl Jung acreditava que a psique não é apenas pessoal, é também coletiva e arquetípica. Isso significa que sua mágoa é sua, mas também faz parte de um mito muito maior que está acontecendo através de você. E em nenhum lugar isso é mais aparente do que nessas conexões que parecem ser destino, mas terminam em devastação. Você pode ter ouvido o termo contrato de alma. A ideia de que antes de nascermos, nossas almas escolhem certas pessoas para encontrar. Às vezes, não para amá-las para sempre, mas para aprender algo eterno. Jung pode não ter usado essas palavras, mas a ideia é profundamente junguiana. Ele falou sobre arquétipos, símbolos universais e padrões de comportamento que vivem dentro do inconsciente coletivo. Todos nós carregamos o arquétipo do amante, da criança, do herói, do curador ferido. E nos relacionamentos, esses arquétipos despertam e colidem. Você já conheceu alguém que se sentiu como casa, mesmo que eles fossem um caos? Alguém que te fez sentir elétrico, mas também instável? Isso não é apenas química, é um encontro arquetípico, uma dança entre as partes conhecidas e desconhecidas de você mesmo. Essas relações não são aleatórias, elas são simbólicas, rituais disfarçados. Quando você conhece alguém que abala sua alma, seu inconsciente está falando, dizendo: olhe aqui, é aqui que você escondeu algo sagrado. E muitas vezes as pessoas com quem não deveriam ficar são aquelas que guardam a chave para essas salas escondidas dentro de nós. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais forte a atração do arquétipo, maior a probabilidade de o relacionamento entrar em colapso sob seu próprio peso. Por quê? Porque os arquétipos são maiores que a vida. Eles pertencem ao reino do mito e do símbolo. Quando projetados em pessoas reais, eles distorcem a realidade. Não vemos a pessoa, vemos a fantasia do Salvador, o Redentor, aquele que finalmente nos tornará inteiros. Mas nenhum ser humano pode suportar o fardo de ser a salvação de outra pessoa. É por isso que esses relacionamentos muitas vezes brilham intensamente e terminam abruptamente.
Eles não são para serem vividos para sempre. Eles devem ser transcendidos. E quando falhamos em liberar a projeção, nós sofremos. Perseguimos a ilusão, acreditando que se tivéssemos feito algo diferente, eles teriam ficado. Mas aqui está a verdade. Eles não vieram para ficar. Eles vieram para transformar. O psicólogo Robert A. Johnson, um aluno de Jung, escreveu em seu livro que se apaixonar é uma forma de loucura, uma loucura sagrada que nos chama a ver o divino em outra pessoa. Mas o verdadeiro trabalho começa quando a projeção desaparece, quando o Deus ou a deusa que pensávamos estar amando se torna humano. É quando o relacionamento ou se aprofunda em uma conexão autêntica ou se dissolve, tendo cumprido seu papel simbólico. Então, pergunte a si mesmo: que história você estava tentando viver através dessa pessoa? Que necessidades eles despertaram em você? E essa necessidade é algo que eles poderiam realmente satisfazer ou sempre foi sua para reivindicar e curar? Aqui reside a essência do crescimento junguiano: recuperar as projeções, recuperando as partes da sua alma que você colocou por engano nas mãos de outra pessoa. Quando você faz isso, o coração partido se torna sagrado, a dor se torna um portal. Você se move de "por que isso aconteceu comigo" para "o que isso despertou em mim". E essa mudança é tudo. Porque não estamos aqui apenas para encontrar alguém. Estamos aqui para nos encontrar, através dos outros, sim, mas em última análise, ainda dentro de nós mesmos. A questão persiste. Por que o universo faz com que algo pareça tão real, tão profundo, tão insubstituível se não é feito para durar? A resposta está no currículo da sua alma. Nem todo amor é feito para durar, mas todo amor é feito a encenar. O universo trabalha através da saudade, da perda, dos símbolos e dos encontros que o empurram para além da superfície de sua identidade. Você não cresce quando tudo é fácil. Você cresce quando algo se rompe, quando a fundação se quebra e você é forçado a reconstruir por dentro. Esses relacionamentos que abalam a alma são projetados para acelerar esse processo, para colapsar suas ilusões e puxá-lo para mais perto de seu verdadeiro eu. Mas somente se você estiver disposto a fazer o trabalho interno. A pessoa que você não pôde manter era um mensageiro, e agora que ela se foi, essa mensagem ainda ecoa. A pergunta é: você vai ouvir ou vai continuar perseguindo outra versão da mesma lição, esperando que ela termine de forma diferente na próxima vez? Este é o garfo na estrada. Um caminho leva à repetição, o outro à transformação. Em qual você está? Vamos nos aprofundar na próxima parte, onde exploraremos os padrões inconscientes que continuam a atraí-lo para os mesmos tipos de pessoas e como quebrar o ciclo. Se isso ressoou, comente abaixo. Que arquétipo você acha que projetou em outras pessoas no passado? O amante? O salvador? O pai? E o que você descobriu sobre si mesmo quando essa projeção desmoronou? Sua história é importante e alguém pode precisar ouvi-la para saber que não está sozinho. Fique comigo, o insight mais importante ainda está por vir. Nós falamos do amor como se fosse um mistério fora de nós, algo a ser encontrado, algo que simplesmente acontece? Mas e se o amor, especialmente o tipo que nos fere, não for aleatório? E se você não estiver simplesmente conhecendo pessoas, mas sim encontrando partes de si mesmo vestidas na pele de outra pessoa? As pessoas por quem você se sente atraído, especialmente aquelas que você não consegue manter, não são acidentes. Elas são padrões, são reflexos, são mensagens codificadas do seu inconsciente. E até que você as decodifique, você continuará a reviver o mesmo drama relacional, em diferentes formas, de novo e de novo. Jung disse que tudo o que nos irrita nos outros pode levar a uma compreensão de nós mesmos. Isso inclui os amantes, especialmente os amantes. Vamos então falar sobre padrões, especificamente por que você atrai o mesmo tipo de pessoa, mesmo quando jura que está procurando algo diferente. A psicologia junguiana nos ensina que não somos totalmente conscientes de nossas motivações. O ego, a mente consciente, acredita que está no controle, mas abaixo da superfície existe o inconsciente, um vasto reservatório de memórias, medos, desejos e feridas.
É neste terreno invisível que nossos modelos relacionais são formados. Se suas primeiras experiências de amor foram inconsistentes, inseguras ou condicionais, sua criança interior internalizou a mensagem de que o amor precisa ser conquistado, perseguido ou temido. A menos que essa ferida seja curada, você, de forma inconsciente, buscará relacionamentos que reproduzam o familiar, não porque isso o faça feliz, mas porque se sente como casa. Isso é o que a teoria do apego chama de estilos de apego ansioso ou evitativo, e o que Jung descreveria como um complexo, um conjunto de associações emocionais enraizadas em traumas de infância. Quando você conhece alguém que ativa sua ferida de apego, que o puxa para perto e depois o afasta, pode não ser o universo brincando com você. Pode ser sua psique recriando um drama familiar, na esperança de um final diferente. Mas aqui está a verdade. Você não pode reescrever o passado encenando-o novamente. Você só pode curá-lo confrontando-o. Esses relacionamentos intensos, passageiros e confusos são as oportunidades. Eles expõem seu roteiro. Eles mostram o que você acredita sobre o amor, sobre seu valor e sobre si mesmo. Você pode dizer, mas eu sabia que eles não eram a pessoa certa para mim. E ainda assim você ficou, você esperou, você tentou provar seu valor. Por quê? Porque seu inconsciente não estava procurando um parceiro, estava buscando redenção, estava tentando resolver o não resolvido, ser finalmente escolhido onde você se sentiu abandonado. Este é o roteiro oculto que se desenrola sob a superfície da sua atração. E a menos que você o traga para a consciência, ele continuará a direcionar sua vida, e você vai chamar isso de destino. Mas quando você se torna consciente de seus padrões, algo extraordinário acontece. Você recupera seu poder. Você para de ver a pessoa que o machucou como o vilão e começa a vê-la como o espelho. Você para de culpar o universo e começa a ouvir suas mensagens. E o mais importante, você para de terceirizar sua cura para os outros e começa o verdadeiro trabalho de integração. É aqui que a jornada da individuação realmente começa. Você passa da projeção para a posse, da vitimização para a autoria. Você percebe que o amor que você estava perseguindo fora de você é o amor que você tem guardado dentro de você o tempo todo. Então, como você quebra o ciclo? Primeiro, testemunhando seus padrões sem julgamento. Torne-se o observador de sua atração. Pergunte a si mesmo: por que eu queria tanto a atenção deles? Que emoção eles despertaram em mim? Medo, saudade, indignidade? Que história do meu passado eles estavam, sem saber, encenando novamente? Em seguida, honre a ferida, não cedendo a ela, mas cuidando dela. O que sua criança interior precisa não é de outra pessoa para resgatá-la, mas de você para finalmente vê-la, abraçá-la e validar sua dor. Esse processo não é fácil, requer coragem, presença e disposição para se sentar no desconforto. Mas é assim que você se torna inteiro. Porque as pessoas com quem você não deveria estar são os grandes iniciadores. São os terremotos que sacodem a poeira de suas verdades enterradas. Eles puxam sua atenção para dentro, forçam você a se encontrar. O desgosto não é o fim do amor, é sua expressão mais transformadora. Ele descasca as ilusões, suaviza o ego e convida a alma a se elevar. O professor espiritual Eckhart Tolle uma vez disse que os relacionamentos não existem para nos fazer felizes. Eles estão aqui para nos tornar conscientes. Deixe isso ser a sua bússola. Não se trata de culpa, mas de conscientização. Trata-se de quebrar o feitiço da repetição e entrar na verdade de quem você é, para que possa amar com plenitude, não por carência. Então, permita-me perguntar: qual roteiro emocional você tem repetido em seus relacionamentos? Como seria o ato de abandonar essa história e escrever uma nova? Quem você se tornaria se o amor não fosse mais sobre provar seu valor, mas sobre expressar sua totalidade? Pare um momento e deixe essas perguntas penetrarem. E se você se sentir pronto, compartilhe sua reflexão nos comentários. É assim que começamos a curar, não sozinhos, mas juntos. Na próxima parte, concluiremos esta jornada explorando como integrar essas relações dolorosas em seu crescimento espiritual.
O insight final é o mais importante de todos e pode redefinir o que significa ser verdadeiramente livre. Há um momento depois do desgosto, depois da dor, quando o silêncio retorna. A pessoa se foi e nessa quietude uma pergunta persiste. O que eu faço com esse amor que não tinha mais para onde ir? É aqui que a transformação realmente começa. Você olhou no espelho de um relacionamento que não durou. Você testemunhou suas projeções, suas feridas, seus padrões inconscientes. Você percebeu que o universo não enviou essa pessoa para te completar, mas para te despertar e te chamar de volta para si mesmo. Mas o despertar não é suficiente. Agora vem o trabalho mais profundo, a integração. Carl Jung ensinou que o caminho para a totalidade não se encontra na evitação da dor, mas no abraço da contradição, luz e sombra, alegria e tristeza, amor e perda. Integrar significa dar espaço para tudo isso, sem se apegar ou resistir. Significa manter a verdade de que alguém pode se sentir como sua alma gêmea e, ainda assim, não deveria ficar. Significa perceber que o amor nem sempre chega na forma de um parceiro para a vida toda. Às vezes, ele chega como uma lição, um limiar, um espelho. E o ato mais profundo de cura não é seguir em frente, é mover-se para dentro, em si mesmo, em sua verdade, nas partes de você que foram ativadas pela presença dessa pessoa. Porque aqui está a verdade. A pessoa pode ter ido embora, mas as partes de você que ela despertou não. Elas ainda estão aqui e são suas para amar. É assim que você recupera a sua história. É assim que você recupera seu poder, tornando-se aquele que dá a si mesmo a segurança, a presença e a compaixão que você outrora buscou neles. O relacionamento pode ter terminado, mas o amor não precisa morrer. Ele simplesmente precisa se transformar. Deixe que ele se torne combustível para o seu crescimento, que se torne uma ponte para um autoconhecimento mais profundo. Deixe que se torne uma oração sussurrada em seu próprio coração. Não me abandonarei mais em nome do amor. Porque essa é a visão final e mais poderosa de todas. A pessoa com quem você não deveria estar nunca foi o destino. Eles foram a porta, uma porta que te levava de volta para si mesmo. Você não falhou, você não desperdiçou seu tempo, você não leu mal os sinais. Você experimentou um contrato de alma cumprindo seu propósito, e agora esse propósito está completo. Você está livre, não apenas da pessoa, mas da ilusão de que o amor deve ter uma certa aparência para ser real. Agora você pode escrever uma nova história, uma onde o amor é escolhido a partir da totalidade, não da carência. Uma onde seu valor não está vinculado a quem fica, mas a quem você escolhe ser, havendo outra pessoa ao seu lado ou não. Uma onde cada conexão é sagrada, mesmo que termine. Essa é a libertação que Jung apontou. Quando você torna o inconsciente consciente, você para de repetir as mesmas lições. Você para de confundir destino com escolha. Você começa a viver com clareza, profundidade e presença. Então, o que isso significa para o seu futuro? Significa que você ainda conhecerá pessoas. Algumas ficarão, outras não. Mas você não confundirá mais intensidade com verdade. Você não vai mais perseguir o que desencadeia suas feridas. Você reconhecerá a projeção quando ela acontecer e a trará para casa em vez de encená-la. Você entenderá que a cada alma que você encontra, o amor é realizado ou o amor é lembrado. Você vai parar de perguntar, isso foi real? E começar a perguntar, o que isso revelou? E, acima de tudo, você abrirá seu coração novamente, mas desta vez, não porque você precisa de alguém para te salvar. Desta vez, porque você finalmente está inteiro o suficiente para compartilhar sua alma, não para preencher um vazio, mas para amplificar sua luz. Ao encerrarmos esta jornada, convido você a refletir. Com quem você não deveria estar, mas que mudou tudo? O que você aprendeu não sobre eles, mas sobre você mesmo? Que parte de você renasceu quando eles se afastaram? E se você se sentir chamado, compartilhe sua história nos comentários abaixo. O universo não é cruel, é sábio. Ele não desperdiça o amor. Ele usa para moldá-lo, para acordá-lo, para guiá-lo de volta ao seu centro.
Da próxima vez que seu coração se partir, não pergunte por que isso está acontecendo comigo, mas sim que parte de mim está pronta para emergir. E você encontrará de novo e de novo que o fim nunca foi o fim, foi o começo de se tornar quem você sempre quis ser. Se esta mensagem ressoou, por favor, inscreva-se e deixe um like, e compartilhe este vídeo com alguém que possa precisar dessa perspectiva. Seu engajamento ajuda mais almas a descobrir o poder do insight psicológico, da sabedoria ancestral e da transformação emocional. Este canal é um espaço para buscadores, para pensadores, para sentimentais. Se você é um deles, você pertence aqui. Até a próxima vez, fique acordado, fique atento e, acima de tudo, permaneça fiel ao seu caminho. Obrigado por assistir.